Vamos então retomar a nossa audição. Eu perguntava se desejam utilizar a possibilidade de fazer uma apresentação inicial. Sim, antes de mais, boa tarde a todos. Uma apresentação breve. Estamos aqui na qualidade de representantes dos pilotos da Portugália, exclusivamente. Sindicato recente, foi fundado em 2017, na medida de um sentimento generalizado que os pilotos da Portugália precisavam de uma representação nova. E pronto, a nossa maior preocupação enquanto sindicato, que nós temos vindo a dizer aos diferentes acionistas e às diferentes administrações, é, de uma forma inequívoca, haver um plano, o quanto antes, a médio e longo prazo para a Portugália. Daquilo que é do nosso conhecimento, ele não existe ou não é partilhado, e é fundamental, até porque durante a pandemia, como sabem, foi a Portugália que operou mais de 90% da operação da TAP, e daí, entre outros pontos, a importância da Portugália dentro da TAP, que achamos que não é dada a importância que devia ser. É tudo. Obrigado. Obrigado, Sr. Comandante João Leão. Agradecemos a apresentação inicial. Nós vamos iniciar agora o nosso período e a nossa ronda. Vamos iniciar com o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Fará, nestes 3 minutos, pergunta-resposta. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a representação do CIPLA, o Sr. Comandante e a doutora que estão aqui presentes. Obrigado por participarem nesta comissão. Como o Sr. Comandante acabou de referir, foi principalmente no contexto da crise pandémica, das restrições brutais que ainda assim se fizeram sentir durante bastante tempo, que a PGA assumiu muito da operação da TAP no médio curso e inclusivamente poderá até corrigir-me, eu julgo que eu acho que a expressão é o COA, que é a identificação do voo que passou durante bastante tempo, era voos TAP operados pela PGA, e a partir de certa altura começou mesmo a surgir a identificação de voos Portugália. Eu gostava de perguntar da experiência dos pilotos da PGA relativamente a estes últimos anos, se não tem existido aqui não sei se o aproveitamento das condições, até do ponto de vista humano, eventualmente mais vantajosas em termos financeiros e de resultados para a gestão, quando em muitos casos as questões que se foram colocando era de indefinição quanto ao futuro, mesmo antes destas discussões que estamos a ter agora na sequência da reestruturação. Portanto, o problema da indefinição quanto à estratégia e quanto às opções para a PGA tem ou não vindo a ser um problema para os trabalhadores e para o dia-a-dia da companhia ou das empresas, Portugália e TAP. Para responder? Com certeza. De facto, nesse período pandémico houve essa utilização da Portugália devido à demanda, que era muito pouca, e faria todo sentido, naquela altura, haver aviões com menos capacidade de lugares a fazer a operação. Em relação à pergunta que me pôs do COA, ora bem, neste momento, e tem vindo a ser comum desde que a Portugália foi comprada pela TAP em 2007, a Portugália, quase toda a sua operação, se não mesmo toda, é feita para a TAP. Voos TAP, parte comercial é toda TAP, ou seja, a Portugália a Portugália é da TAP, por isso faz todos os voos TAP. Existe essa possibilidade, e já foi feita a espaços, o chamado voo charter, que pode ser operado com o COA da Portugália, ou seja, fora da esfera dos voos TAP.
Mais uma vez, aquilo que nós sempre fizemos questão de dizer, tanto aos acionistas, aos diferentes acionistas, privado ou público, e às diferentes administrações, achamos que o necessário é haver um plano a médio e longo prazo. Seja ele a voar para a TAP, seja ele a Portugal a ser integrada na TAP, seja ele a operar completamente fora da esfera da TAP. Eu acho que o necessário aqui, a nível de gestão da empresa, que é uma coisa que tem faltado nos últimos anos para a Portugália, é haver um plano a médio e longo prazo, para se definir de uma vez por todas se a Portugália faz parte e é TAP, 100%, e aí faz todo o sentido de ser integrada, ou se querem utilizar a Portugália como um side partner da TAP e fazer outro tipo de operação. Isso é a nossa grande preocupação neste momento. Para perguntar? Muito obrigado. Neste momento, tem surgido uma preocupação acrescida relativamente às opções políticas no que diz respeito à privatização da TAP, incluindo, e quando falo em side partner, tem precisamente a ver com o facto da PGA ir no embrulho, peço desculpa pela expressão, relativamente à venda, à entrega da TAP, se for como a experiência tem demonstrado, com a PGA em brinde, desculpe, ou então a questão ao lado. Mas a última questão que eu queria, aproveitando o tempo, tem a ver com o famoso hub. Não há hubs sem enlaces, não é só ver o mapa e para onde é que vão os voos, a questão é se há articulação entre os voos. Eu gostava de colocar essa questão, sabendo que a operação TAP, ou por outra, são voos TAP operados pela Portugália, mas a questão que se coloca depois tem a ver precisamente com a centralidade, vamos dizer, desta operação conjugada, TAP e PGA, que tem vindo a perder-se, no caso de Lisboa, muito pela gestão aeroportuária, por força das opções de gestão aeroportuária, e eu gostava de ouvir também a vossa experiência relativamente a essa questão, porque tem havido, de forma evidente, um ganhar de terreno pela concorrência, que opera em condições muito diferentes, justamente no mercado ponto a ponto, e ainda ontem à parte dizíamos assim, há aquele provérbio que é dado aos nós a quem não tem dentes. E aqui dá na mangas a quem não tem hubs, e por isso eu gostava de ouvir a vossos... Muito obrigado, Sr. Deputado. Okay. Para responder? Pronto, aqui as opções políticas estão naquilo que disse, que se a Portugal era um brinde na privatização. De facto, nós já tivemos a oportunidade, tanto ao Ministro Pedro Nuno Santos como ao Ministro João Galamba, de questionar essa problemática, que é, obviamente que aquilo que nos foi dito por ambos os ministros foi que a Portugália fazia parte da TAP e, assim sendo, seria vendida juntamente com a TAP, mas aquilo que nós questionámos foi que, enquanto houver, e na realidade são duas empresas diferentes, enquanto houver essa questão, o privado que comprar pode, após a compra, decidir que a Portugália já não faz sentido e então acabar com a Portugália e, nesse caso remoto e que esperemos que não aconteça, a nossa questão, juntamente com a tutela, foi qual é que é a garantia dos postos de trabalho. Porque não nos foi dada ainda nenhuma garantia que, no caso da privatização, independentemente se a Portugália vai no pacote ou não, após a compra, que esses postos de trabalho são garantidos. Pronto, na questão do hub, há uma série de possibilidades operacionais. De facto, o aeroporto de Lisboa está completamente exacerbado, está, se me permite a expressão, a arrebentar pelas costuras, e pode haver aqui poderia haver aqui alguma capacidade na Portugália, com os aviões que tem, a tentar o point-to-point. Mais uma vez, isso é uma questão puramente da gestão. A gestão é que tem que fazer essa decisão. Nós, como costumamos dizer, voamos para onde quiserem e o avião que quiserem. Não temos esse tipo de veleidades. Cabe a gestão dizer, há companhias que operam as frotas regionais como um open market. Vão abrir mercados, porque são aviões mais pequenos, que têm possibilidade de prejuízos menores caso a rota não seja rentável. Pode ser feito isso, pode ser explorado o aeroporto de Porto e de Faro,
há uma série de soluções que poderiam ser e podem ser vistas com bons olhos, mas, como volto a dizer, isso é uma questão da gestão. Até agora não tem sido a melhor naquilo que toca a Portugal, mas vamos esperar que esta nova administração faça o melhor trabalho. Muito obrigado. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Comandante João Leão. E nós não deixamos de... Enfim, a graça faz sozinha. E a doutora Sofia Monge, pela sua presença aqui. E retomando algumas perguntas que foram feitas, tenho perguntas muito breves. Em primeiro lugar, que conhecimento é que tem deste processo de privatização e se houve algum contacto oficial sobre ele? Já nos disse que não foi dada nenhuma garantia quanto a postos de trabalho da Portugália, apesar da TAP depender neste momento da Portugália para uma parte da sua operação. Se há algum contacto com a administração ou com a tutela relativamente a esse processo de privatização. Há um outro tema que já aqui foi abordado parcialmente pelo deputado Bruno Dias, que tem a ver com, não só pelas dificuldades de gestão no aeroporto de Lisboa, sabemos que ele é estruturalmente limitado para a expansão da atividade, mas há também uma gestão que pode ser feita de melhor ou de pior forma. E já nos foi dada a indicação, nomeadamente, que alguma discriminação da TAP, nomeadamente o acesso a mangas e a operações que podem facilitar a gestão do hub, não tem facilitado a atividade da TAP e tem levado até a prejudicar a imagem da própria TAP junto dos seus clientes. Duas outras perguntas. A primeira tem a ver com a White, porque é um processo controverso, se a TAP ganhou ou não ganhou ou ter acabado com esse contrato. Há custos que vêm do término desse contrato com aviões que não foram devolvidos, que pagam multas, que estão parados, mas também há custos de depois haver novas subcontratações e novas formas de contratos a empresas que têm muito pouca ligação ao país, com consequências em termos de postos de trabalho e também da própria cultura da empresa e por aí adiante. Finalmente, uma última pergunta, que tem a ver com a concorrência, nomeadamente da Ryanair. E pergunto porque está no acervo documental desta Comissão de Inquérito a comparação entre os impostos e as contribuições para a Segurança Social pagas pela Ryanair e pela TAP. E essa é uma medida da importância da TAP para o país e do contributo da TAP para o país. E eu ando a tentar perceber porque é que a Ryanair paga tão poucas contribuições para a Segurança Social. Certamente uma parte dos trabalhadores não estão aqui, estão fora, mas uma parte estarão aqui. E, portanto, o que é que justifica que a Ryanair opere, faça grandes parangonas sobre a importância estratégica e o seu contributo para o país, mas depois esse contributo não se meça em contribuições para o erário público? Obrigado. Para responder. Ok. Obrigado pelas questões. De facto, no que toca à privatização e ao conhecimento que nós temos dela, é praticamente nulo. Nós, inclusivamente, já questionámos tanto a tutela como a administração se havia algum desenvolvimento no que toca às notícias que aparecem na comunicação social e nem a tutela nem a administração nos disse informação nenhuma, nos deu informação nenhuma sobre o processo de privatização, se é que já está a correr, porque de facto para iniciar-se um processo de privatização tem que haver um caderno de encargos, tem que haver uma série de questões que têm que se cumprir e isso, do nosso conhecimento, ainda não é público. Portanto, da privatização pouco sabemos. Em relação ao aeroporto de Lisboa, há de facto essa preocupação e essas restrições, tendo em conta que a TAP opera a larga maioria dos slots do aeroporto de Lisboa, tendo em conta que a TAP é um instrumento fundamental para a economia do país, faria todo o sentido haver aqui algum tratamento mais diferenciado naquilo que é a utilização do aeroporto de Lisboa, para haver uma melhor gestão da operação, nomeadamente no que respeita ao uso de mangas, que faz a rotação entre voos seja mais fácil. Todas essas questões são válidas. Não é, acho eu, é que isso tem que ser, a partir do momento que se vendeu a ANA à Vinci, tem que ser os privados a serem questionados o porquê desta gestão estar a ser feita desta maneira. Nós, pessoalmente, não sabemos se é
falta de pagamento ou pagamentos a mais das outras companhias que pagam mais para ter o usufruto das mangas ou não. Essas questões técnicas nós não sabemos. De facto, é um facto, isso aí é incontornável, a operação torna-se muito mais fácil quando o ground handling, digamos assim, é feito através de mangas, facilita bastante. Terceira questão, a White. A White é uma questão um bocado espinhosa de se falar, porque durante alguns anos a White foi subcontratada pela TAP para operar os ATRs. O proveito ou não poderá alguém ter essa capacidade de leitura nos relatórios de contas, se existiu algum proveito ou não nessa operação. Não nos cabe a nós dizer se é proveitosa ou não. O que é certo, e aí eu falo meramente como um colega, é que, por causa da gestão que foi feita nesta matéria, há pilotos que ficaram sem emprego, tiveram que ir para o estrangeiro, obrigatoriamente, ou seja, houve aqui alguma gestão humana poderia, na nossa opinião, ser feita de outra forma. Se trouxe benefícios ou não, ou se o facto de terminarem o contrato com o White traz benefícios ou não, acho que só o futuro dirá, não conseguimos opinar sobre essa matéria. Finalmente, a questão da Ryanair. Eu acho que podia perguntar aos serviços das finanças e da ação social essa questão, porque eu não tenho esse conhecimento, se há trabalhadores que pagam menos ou se a empresa paga menos encargos sociais com os seus trabalhadores. Aquilo que sabemos é que as low costs são concorrência feroz às legacies. É muito complicado concorrer com as low costs por causa dos preços que praticam, do tipo de operação que fazem. Pelo simples facto também de estarem quase em todas as cidades da Europa, o que as legacies normalmente não estão, só operam para. Mas também, na altura, fizemos questão de dizer que poderíamos ser vistos, nós, Portugal, como um possível, não concorrência direta, porque isso é muito complicado, mas uma possível concorrência às low costs naquilo que é o point-to-point. Mas para isso, se calhar, idealmente teria que se trocar a frota para ter aviões mais capazes de concorrer com essas mesmas companhias. Muito obrigado. Eu penso que a senhora deputada já terminou. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Fátima Fonseca. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante e quem o acompanha, agradecendo naturalmente a vossa presença e sublinhando que muita tem sido a informação clarificada nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, não só o conjunto de factos que culminaram na saída da Engenheira Alexandra Reis, mas, sobretudo, a forma como a TAP tem sido conduzida ao longo dos anos. Como sabem, temos estado a ouvir desde ontem um conjunto de sindicatos que representam os trabalhadores do grupo, vários trabalhadores do grupo, e é muito importante que continuemos a ouvir quem tem um conhecimento único, porque está por dentro do negócio e acompanha a atividade das várias empresas do grupo TAP. E não só por ser importante olhar para o passado e avaliar o presente, mas também pela perspectiva de futuro que o Sr. Comandante já aqui referiu. Portanto, uma vez que já partilhou connosco a sua preocupação por alguma indefinição relativamente ao futuro da Portugália em concreto, deduzo, mas pergunto-lhe, se têm existido canais institucionais de diálogo com a administração do grupo e se existem, com quem e quais os resultados práticos desses canais. Para responder. Antes de mais, boa tarde à Sra. Deputada. De facto, nós já, como eu disse, manifestámos esta nossa preocupação aos diferentes acionistas público-privados e às diferentes administrações. Esta nova administração não deixou de acontecer, já o fizemos, já comunicámos com estas nossas preocupações. Foi-nos dito pela administração que a Portugália era uma peça-chave naquilo que é a operação da TAP, mas tendo em conta que numa eventual privatização não se sabe
se a administração fica, se é outra administração, qual é que é as decisões de gestão que irão ser tomadas daí para a frente, é um bocado, aí terá que ser a tutela, quando fizer o negócio da privatização, a garantir que estejam salvaguardadas as condições, nomeadamente os postos de trabalho e a operação da Portugália a médio prazo. Mas, de facto, os canais de diálogo existem, estão a ser usados com esta administração. Para perguntar? Portanto, refere-se à administração atualmente em funções e não ao período entre 2020 e 2022, que foi, na verdade, o período que releva para o objeto essencial desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim, com esta administração e também com a anterior. Pode-se depois ter níveis de interpretação diferentes daquilo que é as capacidades de gestão de uma e de outra, mas canais de diálogo foram sempre abertos com as duas administrações. Para perguntar? Falemos um bocadinho então do plano de reestruturação, que, como sabemos, contém um conjunto de medidas que foram desenhadas e aprovadas para salvar o grupo TAP enquanto pilar-chave para a economia portuguesa. Enfim, podemos recordar os grandes números que evidenciam o impacto na nossa economia, no período pré-pandémico entre 2,3 a 2,6 mil milhões de euros, com cerca de 10 mil trabalhadores. A minha pergunta é, considera que naquela data os auxílios de Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia? Responder. Vamos lá ver. Isto é uma questão de economia quase, porque, de facto, a viabilidade ou não da empresa, caso não tivesse havido auxílio de Estado, é uma questão também da intervenção dos privados ou, na altura, quando foi decidido retirar totalmente os privados, era uma das possibilidades, o privado poderia ter assumido e não haver esse auxílio de Estado, ou pelo menos um auxílio tão grande. Mas, de facto, foi geral, na aviação mundial, que, não diria 100%, porque não tenho esse conhecimento, mas a grande maioria das companhias de aviação tiveram que ter auxílio dos diferentes Estados, por isso a TAP não seria diferente, e daí ter sido fundamental esse auxílio. Para perguntar? Considerando a perspectiva específica da PGA, quantos seriam os postos de trabalho diretos e indiretos que teriam sido perdidos em caso de insolvência, enfim, do grupo em 2020? Responder? Olha, na altura, em 2020, estávamos a falar concretamente, com os pilotos que nós representamos, estamos a falar à volta de 200 pilotos. A nível proporcional, se calhar, e eu não tenho estes números concretamente do número de trabalhadores todos os anos, mas provavelmente estaríamos a falar de 500 agentes trabalhadores só da Portugália. Para perguntar? Olhando para um conjunto de documentos de prestação de contas ou de obrigações de reporte da TAP, por exemplo, à CMVM, a TAP vai referindo que foi desenvolvido um processo de negociação conjunta em dezembro de 2020 entre os sindicatos e a administração e o Estado, tendo em vista a conclusão dos acordos de emergência para encontrar uma solução consensual sobre a forma de viabilizar e reestruturar o grupo TAP, nele se incluindo a Portugália e também a Catering Por, também à data declaradas em situação económica difícil. Aquilo que pergunto, para finalizar este primeiro conjunto de questões, é, em que medida conhecem em concreto e para além daquilo que é público e que consta, por exemplo, do comunicado da TAP à CMVM de 11 de dezembro de 2020, o que conhecem do plano de reestruturação, como acompanharam o processo de celebração dos acordos de emergência e como percepcionaram e percepcionam, quer com os olhos à data, quer com a avaliação que hoje fazem, da existência de um conjunto de medidas voluntárias, como sabemos, de natureza diversa, se acompanharam a implementação das mesmas e como é que as avaliam objetivamente neste momento em termos de impacto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder? Sim. Bom, em relação ao plano de reestruturação, na melhor das hipóteses, ele é vago, porque não há concretamente um conhecimento fornecido sobre esse mesmo plano de reestruturação. Daí é um bocado inglório
estar a falar sobre um plano de restauração quando não temos acesso ao conhecimento global ou total desse mesmo plano. Em relação aos acordos de emergência, esta direção fez parte dessa negociação dos acordos de emergência e aquilo que é a nossa percepção é que foi provavelmente das poucas alturas na nossa sociedade que os sindicatos negociaram contra a natura, porque não estávamos a negociar aumentos, melhorias de condições de trabalho ou laborais, estávamos pura e simplesmente a regatear, se é assim se pode dizer, quanto é que não poderíamos perder. E de facto é muito complicado naquilo que é a gênese de um sindicato estar a fazer este tipo de acordos. Foi esse o sentimento que tivemos. Tentámos, na medida do possível, tendo em conta que tanto a administração como a tutela diziam que era obrigatório esses mesmos perdas de condições laborais, tentámos minorar ao máximo aquilo que foi os acordos de emergência. Em relação... recordo-me só a última questão, que já não me recordo. Vai precisar, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. A avaliação dos resultados que objetivamente atribuem ao conjunto de medidas, e posso precisar, se quiser, Sr. Presidente, contar o tempo, posso precisar refiro-me especificamente às medidas voluntárias, como as rescisões por mútuo acordo, o trabalho a tempo parcial, as licenças não remuneradas de longo prazo, para além, enfim, da redução salarial dos trabalhadores do grupo, como avaliam, como na perspectiva da PGA, em concreto, como é que os trabalhadores, no fundo, se enquadraram neste leque de medidas à data. Muito obrigada. Se puder precisar, então. Esse leque de medidas não foi posto à disposição da Portugália. Não todas essas medidas voluntárias ou não voluntárias de rescisões por mútuo acordo ou despedimentos coletivos, a Portugália não teve, exatamente porque durante a pandemia foi quem mais operou e não operou a 100%, mas operou bastante. Sendo assim, não teve acesso a estas medidas voluntárias pela administração. Obrigado. Sra. Deputada, o nosso cronómetro esteve parado durante uns tempos na sua intervenção. Quando puder terminar, agradecia. Mas só terminar só mesmo uma pergunta, faz favor, porque o erro da mesa não pode ser imputado aos seus deputados. Já terminou. Terminei. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante e restante comitiva. Queria-lhe perguntar o seguinte. Nós tivemos ao longo destas audições conhecimento, em particular ontem, de uma resposta de Bruxelas que indicia que em matéria de reestruturação aquilo que era solicitado era um corte de 20%, digamos, nos custos operacionais da companhia. A opção de gestão e política, seguramente, foi fazer isto através do corte salarial, com profundo impacto, como sabemos, e também com uma redução dos efetivos drástica. Face a esta opção política que foi tomada, porque poderia ter os custos, o corte de custos poderia ter sido outro, nós viemos a saber, por exemplo, ontem também por um seu colega, que o verão IATA que se aproxima estará profundamente afetado, nas palavras dele, provavelmente caótico. Qual é a sua leitura desta decisão e consequência atual? Responder. Okay. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. De facto, como volto a referir, não tivemos acesso a essa informação da parte de Bruxelas que o requisito seria uma redução de 20% dos custos operacionais. De qualquer das maneiras, não posso deixar de dizer que sempre achámos que não era necessário o corte que foi efetuado a todos os trabalhadores e achámos que era demasiado volumoso, se assim se pode chamar, para aquilo que nos propunhamos. Em relação à nossa leitura do próximo verão IATA, de facto, há aqui uma série de questões que podem ser levantadas, nomeadamente falta de recursos humanos,
a nível de tripulantes, seja de cabine, seja de pilotos. Mas, ainda assim, nós, na qualidade de representantes da Portugália, achemos que, dado que não houve essa redução de efetivos, não será aí a questão da Portugália, será mais na gestão da rede que é feita pela TAP, de forma a que seja otimizada essa questão para conseguir, no verão IATA, minimizar cancelamentos, atrasos, tudo isso. Finalizando, de facto, achamos que vai ser um verão complicado, sem dúvida nenhuma, mais complicado do que é normal, porque todos os verões IATA tendencialmente são mais complicados. Para perguntar? Já teve algum contacto em relação à reversão dos cortes salariais? Responder? Já tivemos contactos, ou já tentámos essa possibilidade. A resposta que nos foi dada tanto pela tutela ou pelo acionista como pela administração foi que isso só seria possível com a obtenção de novos acordos de empresa. A justificação é que sempre foi que era o que Bruxelas exigia. Mais uma vez, nós não tivemos acesso à documentação toda que Bruxelas acordou com o Governo e então, nesse campo, aquilo que fizemos foi tentar chegar a um novo acordo de empresa, até porque todos os acordos de empresa foram denunciados, daí temos que entrar em negociações. Mas a informação que temos é que a reversão dos cortes só com a obtenção de novos acordos de empresa. Para perguntar? Por que razão acha, no seu entendimento, que a privatização que estaria prevista para 2025, fim do período, digamos, de reestruturação completo, foi antecipada surpreendentemente para o mais depressa possível? Responder? Olha, vou-lhe ser o mais honesto possível. Está-me a dar uma informação nova porque, de facto, essa questão da privatização o mais depressa possível é para quando? Estamos em 2023, uma privatização não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. A questão é, para quando é que é a privatização? Pronto, nós não temos essa informação, por isso era muito difícil para mim opinar sobre uma matéria que, mesmo a referência que fez à privatização seria no final do plano de reestruturação, no final de 2024 ou 2025, mesmo essa informação nós também não a temos, por isso é muito complicado opinar sobre essa matéria. Para perguntar? Sim, mas do ponto de vista, digamos, da lógica, do racional, como é que entende que houve uma afirmação de que a TAP tinha que ser pública, houve a nacionalização e agora, ainda mal ela está nacionalizada e já se quer privatizar? Como é que interpreta este zigue-zague de opção política? Ora bem, isso aí aquilo que dá a entender é que há algum desnorte naquilo que é, mais uma vez, neste caso não só da Portugália, mas também da TAP inteira, de um plano a médio e longo prazo daquilo que se quer. Neste momento o acionista é o Estado, há uns anos atrás o acionista era privado, na sua maioria. Há um certo desnorte, ou sempre houve um certo desnorte, esperemos que agora se vire a página e que ele deixe de existir, mas sempre houve um certo desnorte naquilo que é o plano a médio e longo prazo da TAP, incluindo a Portugália nesse plano. E nesse aspecto, olha, se me permitem, esteve sem René Roque, o grupo. Esteve sem René Roque. Boa caracterização, que lhe agradeço. Inclui a tutela política neste desaguisado? Não sei o que é que lhe responde a essa questão. Exato. Eu acho que, obviamente, que não pode ser excluída, visto que faz parte dos acionistas, seja eles maioritários ou não, e nesse aspecto acho que poderia ter sido feito um melhor trabalho naquilo que é a gestão de planeamento da empresa a médio e longo prazo. Para perguntar?
Muito obrigado. Com que interlocutores políticos interagiu? Quais foram os seus interlocutores políticos do ponto de... Ora bem, os interlocutores políticos que nós interagimos, na anterior estrutura do Ministério das Infraestruturas foi o Ministro Pedro Nuno Santos e o Secretário de Estado Hugo Mendes. Neste novo Ministério, digamos assim, foi com o Ministro João Galamba. Para perguntar. Sentiu diferenças de estratégias para a TAP entre aquilo que conversou com o Ministro Pedro Nuno Santos e o Ministro João Galamba? A única estratégia diferente que possamos ter sentido, o Ministro Pedro Nuno Santos tinha intenção de ser mais interventivo do que o Ministro João Galamba. O Ministro João Galamba remeteu sempre, quando falámos, para a administração. É a única diferença que existe. Portanto, deduzo do que diz que o Ministro Pedro Nuno Santos era metade Ministro, metade membro da administração, da gestão corrente. E entendo que o Ministro João Galamba, digamos que deixa a administração, a gestão corrente da companhia. Isso já é o Sr. Deputado a pôr palavras na minha boca. Não. A questão aqui, se calhar, fruto do momento que a TAP vivia, caótico, no meio da pandemia, o Ministro Pedro Nuno Santos era mais interventivo nas questões que lhe eram colocadas. Mas também, verdade seja dita, a interação que tivemos com o Ministro João Galamba foi muito menor, porque é uma nomeação recente, do que aquela que tivemos com o Ministro Pedro Nuno Santos. Para perguntar. Pode considerar, então, que a interação primeira com o Ministro João Galamba foi um bocadinho um hard landing? Eu não diria hard landing, mas na gíria de pilotos não foi um fininho, se é que se pode dizer isso. Perguntar. Quer dizer que afinal foi difícil, é isso? Não foi complicado, não houve, foi uma reunião institucional, educada, em que nós demonstramos o nosso ponto de vista e o Ministro João Galamba ouviu e tirou as suas ilações, presumo eu. Compreendo. Qual é a vossa expectativa em termos das futuras orientações, hoje que soubemos que o Conselho de Ministros vai avaliar o valor da companhia com vista à sua privatização? Qual é a vossa expectativa? Nossa expectativa a nível do valor da companhia? Eu acho que isto é um bocado como tudo que se compra e vende. O valor é definido por quem compra, não por quem vende. Quem compra, se quiser comprar por um certo valor, compra. O mercado dita isso, por isso é um bocadinho especulativo estar aqui a falar em valores, até porque tem muitas variáveis associadas, frota, slots, parte de imóveis até. Acho que seria pura especulação estar aqui a entrar nesse campo. Para perguntar. Como sabe, os resultados da TAP de 2022, cerca de metade, grosso modo, são benefícios fiscais, e a outra metade vem muito à custa da redução dos salários dos trabalhadores da TAP. Com previsão de um verão IATA difícil, perturbações na operação, porventura, naturalmente, com custos adicionais, como é que vê a folga para voltar a haver resultados positivos na operação? A responder. Estamos a falar de TAP SA. Pronto, nós não temos acesso ao relatório de contas da TAP SA, visto que ainda estamos à espera da integração da Portugal sim, é público, mas não cabe a mim opinar. Pronto, não cabe a mim opinar sobre aquilo que é o relatório de contas da TAP SA. Agora, uma coisa é certa, a influência que isso tem na Portugália, porque Portugália vive exclusivamente daquilo que a TAP paga para fazer os voos, isso aí posso lhe dizer que tudo o que for
justificação de custos operacionais, isso aí gostaríamos de saber o porquê de aumento ou não. Obrigado. Uso agora da palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante João Leão e a Sra. Doutora Sofia Monge. Obrigado por terem vindo. Sr. Comandante, permita-me começar por onde terminou o Sr. Deputado Paulo Muniz. Segundo eu percebi, e corrija-me se estiver enganado, fez aqui um paralelismo entre os dois ministros, o anterior e o atual, do Ministério das Infraestruturas, e o ex-ministro Pedro Nuno Santos seria o ministro que conhecia bem a pasta e, por isso, interventivo demais, chegando-se a confundir com um administrador. João Galamba, por não conhecer a pasta, não intervém e remete para a administração. É isso? Antes de mais, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não diria interventivo demais, eu dizia mais interventivo. São duas coisas diferentes. Ele era mais interventivo, não diria interventivo demais. Portanto, discordou de mim na primeira parte, concordou na segunda. O ministro João Galamba não conhece a pasta, por isso não intervém. É isso? Vamos lá ver. Nós reunimos com o ministro João Galamba uma única vez. Daí alguma limitação naquilo que pode ser juízos de valor dessa matéria. Na altura que nós reunimos, o ministro de facto tinha acabado de assumir a pasta e, de facto, em certas ocasiões disse que ainda não estava perfeitamente confortável naquilo que era a pasta da TAP. Daí também, se calhar, não ter essa intervenção. Mas isto à data. Hoje, não sei se ele já tem mais conhecimento da pasta ou não. Dada a importância estratégica da empresa e o que os contribuintes portugueses injetaram na TAP, não teria o ministro obrigatoriamente de ser um profundo conhecedor da empresa antes de assumir esta tutela? Na minha opinião, sim. Portanto, podemos assumir que foi uma má escolha deste Governo indicar para uma pasta um ministro que não está preparado para assumir essa pasta. A escolha não me cabe a mim de avaliar se é má ou se é boa. Na questão que me colocou, acho que quem assume uma tutela que sincera a TAP, que é uma empresa bastante importante naquilo que é o panorama económico-social do país, tem que ter conhecimento dessa pasta. Para perguntar. Muito obrigado, Sr. Comandante. Agradeço a frontalidade das suas respostas. Penso que foi útil para todos nós percebermos que temos um ministro impreparado numa pasta desta importância. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte, e solidarizando-me com todos os trabalhadores da Portugália, porque deve ser, e acredito que seja duro, ter ao longo do seu historial dois acionistas muito complicados. Primeiro o Grupo Espírito Santo e depois o Estado com o governo socialista. São resilientes e tenho a nossa admiração por isso. Agora explique-me como é que uma empresa que é responsável por cerca de 30% dos voos de médio curso da TAP vê de 2019 a 2022 aumentar de 13 para 19 Embraers, de 170 para 250 pilotos, não me falha a memória, e a massa salarial de 24 para 25 milhões. Como é que explica isso? Essa é uma boa questão. Vamos ver. Aqui é que a problemática que existe, de facto, é a importância que nós achamos que deveria ser sempre sido dada à Portugália naquilo que é a sua capacidade operacional, essa mesma resiliência que falou, visto que Portugal já existe há bastantes anos, desde 2007 faz parte e é 100% da TAP, e nesse aspecto sim. Essa questão da massa salarial, essa questão foi bastante debatida ainda com a administração anterior, da engenheira Cristine. De facto, era uma intenção da administração ou da empresa que fez outsourcing, BCG,
fazer essa redução de massa salarial porque justificaram que seria o requisito de Bruxelas baixar o custo operacional relacionado com a massa salarial do pessoal navegante técnico, e de facto foi a primeira coisa que nós fizemos. Isso é impensável. Estamos a falar numa realidade de aumento de 30% a 40% de frota, 40% de capacidade humana. Não poderemos ter um decréscimo nem que seja 1% de massa salarial. Isso é impensável. Essa preocupação e esse facto foi logo transmitido à empresa e, neste momento, estamos a negociar o melhor possível para que se chegue a um acordo de empresa com melhores condições para todos os trabalhadores, que é essa a nossa intenção. Para perguntar? Fizeram um pré-aviso de greve para final do mês de março, que depois desconvocaram. Porquê? Terá sido aqui o efeito Mário Chaves? Posso dizer que foi e não foi. A desconvocação, ou seja, coincidiu a entrada do Mário Chaves com o pré-aviso estar em vigor. De facto, poderemos dizer, o seu a quem de direito, que o Mário Chaves contribuiu para a resolução mais célere do processo, mas o pré-aviso foi levantado, ao contrário do que se possa pensar, porque a própria tutela acordou com as nossas reivindicações, toda ela, Administração, Finanças e Obras Públicas. Para perguntar? Tem conhecimento, quando Mário Chaves entra para o cargo de Diretor-Geral, quem o convidou? Responder. Daquilo que é o nosso conhecimento, foi a engenheira Cristina. Para perguntar? Então estará também a prazo. Daquilo que é o nosso conhecimento, não. Mas nós temos um ditado na aviação que o que é hoje amanhã não é, por isso é difícil. Pronto, então é semelhante. Para perguntar? Pode prosseguir, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Mário Chaves terá dito algo deste género. Queria perguntar se confirma esta afirmação. Dos cortes verificados de salários na casa dos 70%, já reduzimos em 50% esses cortes, situando-se atualmente em 20%. É verdade esta afirmação? Foi-vos comunicado? Já estão a sentir no recibo de vencimento estas alterações proclamadas ou terá sido uma informação encomendada? Obrigado, Sr. Deputado. A única questão que não me revejo é nos 70% de corte. Nunca houve 70% de corte, mas pronto. De facto, já houve uma reversão parcial dos cortes, horizontal a todo o grupo, principalmente, ou nomeadamente, naquilo que é a remuneração variável dos tripulantes. Não lhe sei, a nível de numerário ou percentual, quanto é que isso representa a nível total do grupo de redução de corte. Isso não sei dizer. Muito obrigado. Uso agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só aqui a ver esta notícia. Muito obrigado, cumprimento, peço desculpa por este pequeno atraso. Disse há pouco que já tinha questionado a tutela e a administração sobre o processo de privatização. Eu gostava de saber o que é que perguntou concretamente e se houve alguma resposta ou se foi apenas ignorado. Muito obrigado. Nós, de facto, antes de mais, boa tarde, obrigado, Sr. Deputado.
Nós, de facto, questionámos tanto a tutela como a administração sobre o processo de privatização e as questões foram simples. Em que é que se baseava a privatização, em que moldes teria a tutela a pensar fazê-la, e a resposta foi, o processo ainda não está a correr, portanto não poderemos dar informações que não temos, basicamente. Para perguntar? Certo. Essa também tem sido a resposta aqui dada. Apesar de toda a gente assumir que há algo a acontecer, não usam a palavra processo, porque como ainda não há decreto-lei, seria uma forma de incumprir a lei, apesar de, na prática, estar a acontecer. Eu queria lhe perguntar sobre isso, mas também sobre opiniões passadas, porque sei que várias vezes defenderam a fusão, não é, da Portugal e com a TAP, e eu gostaria de saber o que é que o Governo vos foi respondendo. Qual foi a resposta do Governo sobre essa proposta? Responder? Pronto, há aqui uma questão nesta matéria de integração, digamos assim, não se pode chamar muito de fusão, porque a Portugal já é da TAP, mas aí haveria uma integração da Portugal dentro da TAP SA. Há essa intenção, que ainda não aconteceu, de passar para, atualmente a Portugal pertence à TAP SGPS, de fazer a passagem para a TAP SA. A nível de trabalhadores, daquilo que nós já falámos, tanto com a tutela, com as várias tutelas, como com as várias administrações, há prós e contras que eles falam e que enumeram, que podem ser válidos ou não, mas uma das maiores questões que se prende aqui é naquilo, da forma como será feita a integração. Como todos sabem, a Portugal foi comprada em 2007, aí sim faria sentido ter feito uma integração direta, porque ao adquirir mais frotas, a TAP teria mais capacidade de rede. Não foi feito nessa altura e neste momento é uma questão pertinente a forma como será feita a integração e é provavelmente um dos maiores entraves neste momento a que isso aconteça. Para perguntar? Obrigado, Sr. Presidente. Em 2020, o anterior Ministro, Pedro Nuno Santos, dizia que, e aqui cito, a aposta é no longo curso, mas também na TAP Express, a antiga Portugália. Não vai concorrer com as low cost, mas há um segmento marcado entre as low cost e as companhias de bandeira que queremos explorar. Este segmento não vai sofrer despedimentos e até vai ganhar mais aviões. Eu gostaria de saber se isto efetivamente aconteceu como foi prometido em 2020. Ora bem, de facto houve um aumento público da frota da Portugal. A frota da Portugal passou de 13 aviões para 19 aviões. Inicialmente, aquilo que era a previsão e aquilo que foi dito no suposto plano de restauração, que seriam 26 aviões, depois reduziu para 21, depois agora neste momento estão com 19. Houve, de facto, um aumento da capacidade da Portugália a nível operacional, não tanto, presumimos nós, para entrar nesse nicho de mercado entre as low cost e as legacies. Nós continuamos a fazer a operação TAP, sem qualquer tipo de diferença, mas de facto houve esse aumento operacional. Para perguntar? Em boa parte, essa intenção da altura tinha também a ver com o facto, e penso que também já falou disso hoje, de poder haver aqui alguma capacidade de ajudar a crescer o aeroporto do Porto, o aeroporto de Faro, mas nós, efetivamente, quando olhamos depois para as cotas de mercados e passageiros, vemos que a TAP tem uma porcentagem muito baixa aí. Eu gostaria de saber, primeiro, o que é que aconteceu no sentido de isso efetivamente não ter acontecido, apesar de ter havido esta expansão. Depois olhamos para os dois aeroportos e, efetivamente, perdão-me aqui a expressão, a TAP continua a ser mais regional e menos nacional. Porque é que isso aconteceu e o que é que também seria, no vosso entender, bom que acontecesse para estes dois aeroportos, sabendo, obviamente, que o país não é só o aeroporto de Lisboa? Bem, de facto, há aqui uma questão, mas isto que é da aviação, que é a questão do hub. Como sabem, um hub tem características próprias para as próprias companhias e todas as companhias de aviação operam maioritariamente num aeroporto que é o seu hub. Neste exemplo concreto, Lisboa e da TAP, e da pouca utilização dos aeroportos de Porto ou de Faro, de facto, aquilo que é a nossa opinião, vale o que vale, é que poderiam ser melhor ou mais aproveitados os aeroportos Francisco Sá Carneiro e o de Faro.
a Portugália, com a sua frota. Se tivesse uma maior capacidade operacional, ou seja, uma frota maior, de facto poderia ser uma peça fundamental para fazer esse aumento de operação no Porto em Faro. A questão é que teria que operar fora daquilo que é o conceito atual, que é feeder de feeder. Teria que operar numa forma point-to-point. Até agora não foi essa o caminho enverdado pela administração ou pelas administrações anteriores. Não sei qual é que vai ser o caminho enverdado desta administração daqui para a frente, mas os aeroportos do Porto de Faro, de facto, poderiam ser mais aproveitados, se calhar mais numa configuração de point-to-point do que propriamente feeder de feeder. Para perguntar? A última questão tem a ver com os cortes salariais. Primeiro, se tem noção de qual foi a percentagem média de cortes que sofreram. Porque, efetivamente, também já tivemos aqui vários sindicatos e estamos a tentar perceber o que é que, na altura da negociação do plano de reestruturação, que, na prática, quer dizer, os sindicatos não estiveram envolvidos, infelizmente, mas do que se vai sabendo, o nível de cortes implementado foi superior àquilo até que a Comissão Europeia exigia. O que a Comissão Europeia exigia é que, efetivamente, depois também houvesse ou a entrada de novo investimento privado ou de partilha de perdas com os credores. E o que se tenta agora perceber é se o Governo fez esse esforço ou não, ou simplesmente aproveitou as duas coisas mais fáceis, que era aumentar a percentagem de cortes e aumentar o dinheiro vindo dos contribuintes, basicamente. E por isso saber se houve essas conversas e se o Governo fez esse esforço ou não, ou se preferiu simplesmente esta opção mais fácil e já agora, se tivesse os números médios dos cortes na massa salarial, também agradecíamos. Muito obrigado. Começando pelos números médios do corte da massa salarial, é um bocadinho inglório fazer essa conta porque, como sabem, quando foram assinados os acordos de emergência, havia um valor isento de corte, um mínimo garantido, digamos assim, o corte de 25% aplicaria-se pelo remanescente, o que transformaria a percentagem de corte efetivo diferente, dependendo de quanto é que cada pessoa ganhava. Um comandante ganha mais que um copiloto, ou seja, a efetividade do corte é diferente. Aquilo que lhe podemos dizer é que, em média, nos pilotos da Portugália, o corte provavelmente efetivo deveria rondar à volta dos 20%, 22%. Em média, deveria ser este valor. A nível da questão do Governo e da administração, eu acho que, correndo o perigo de poder ser injusto, mas isto pode-se dizer por uma série de decisões até a nível nacional, as pessoas têm tendencialmente a capacidade de ir pelo caminho mais fácil. E, de facto, cortar o salário dos trabalhadores foi o caminho mais fácil. Se é certo ou errado, não, para nós, como representantes dos trabalhadores, vai ser sempre considerado errado. Agora, para o público em geral, se é certo ou errado, cabe às pessoas fazerem essa análise. De facto, é como lhe digo, se calhar, tomando como exemplo o panorama nacional, optou-se pelo caminho mais fácil, que é os contribuintes e os trabalhadores serem mais prejudicados do que aquilo que poderiam ou deveriam ser. Muito obrigado. Terminamos assim a segunda ronda. A primeira ronda, peço desculpa. Eu penso que há consenso que não vamos realizar a segunda ronda, pelo menos tenho essa indicação. E, portanto, pergunto se algum dos seus deputados deseja utilizar aquele prerrogativa de fazer uma questão individual na terceira ronda. Senhora Deputada Fátima Fonseca, pergunto se há mais algum do Sr. Deputado. Não? Então, Senhora Deputada, vamos fazer esta, é uma pergunta que será feita e depois terá o tempo para poder responder. Senhora Deputada Fátima Fonseca, faz favor. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comandante, não tomando muito mais do seu tempo, colocar 3 questões, essencialmente. Penso que é evidente que nesta sala podemos discordar de muitas coisas, de muitos métodos, de muitos modelos, mas concordamos na necessidade imperiosa de garantir que a TAP continua a ser um ativo estratégico para o nosso país e que para isso tem que ser necessariamente sustentável. Portanto, as 3 questões que coloco são as seguintes. Em primeiro lugar, saber que tipo de interação têm, se é que têm, com o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Como sabemos, existe desde junho de 2021. Se têm reuniões, que resultados eventualmente podem atribuir à existência desta figura. Por outro lado, já falou aqui um bocadinho sobre a importância do hub de Lisboa e, enfim, a organização da operação no território, digamos assim. Gostaria de saber se, relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente para o setor do turismo, se consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal. E se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021. E, por fim, só para clarificar, a propósito do tema que o Sr. Comandante acabou de referir, da reversão dos cortes salariais, que já foi iniciada, saber ao certo se nos pode dizer quais os cortes que subsistem e qual é o caminho que se perspectiva no sentido da sua reversão integral. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Comandante, para responder, faz favor. Com certeza. De facto, começando pela primeira pergunta, a interação que nós, CIPLA, temos com representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração não é muita, mas ocasionalmente recebemos um mail ou um telefonema do representante dos trabalhadores para saber se precisamos de alguma coisa, se está tudo a correr, digamos assim. Nunca houve nenhuma reunião presencial, mas a interação existe. Em relação à segunda questão, achamos que é crucial manter um centro de operações em Portugal, obviamente, até porque geograficamente Lisboa tem vantagens a nível da aviação por estar colada ao Oceano Atlântico, nomeadamente naquilo que são as ligações à América do Sul, à América do Norte. Lisboa tem uma vantagem geográfica enorme. Daí achámos que uma das mais-valias do Grupo TAP é estar, de facto, com o centro de operações em Portugal. Em relação à última questão, quais os cortes que subsistem? Neste momento, os cortes que subsistem, estamos a falar em 20% do vencimento fixo. É o corte que subsiste. A remuneração variável, o corte já foi revertido e, neste momento, é o que subsiste, é 20% do corte do vencimento fixo. Muito obrigado. Penso que resta-me agradecer ao Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, ao Sr. Comandante João Leão e a quem o acompanha, os esclarecimentos que foram dados, desejar as maiores felicidades da parte da Comissão de Inquérito. Estaremos disponíveis para qualquer questão que entendam relevante partilhar connosco e agradecer mais uma vez a vossa presença e o atraso do início dos nossos trabalhos. Por nossa parte, vamos suspender os nossos trabalhos durante 5 minutos para iniciarmos então a 4ª audição de hoje. Suspendemos então os nossos trabalhos. Obrigado.